Mas eu vou mostrar aqui como que os pastores lá, irmão Maurizão, do Raimundo Maia estão se comportando, porque depois desse escândalo, os pastores, o Raimundo Maia começa a romper com ele. E eu tenho aqui um vídeo de um dos seus associados, que era o vice-presidente lá do Ministério, Luz do Entardecer, que também rompeu com o pastor Raimundo Maia, e ele dá algumas explicações. Se você quiser ver o seu pronunciamento completo, está lá na sua página, pastor Josué Mendes, né? Está lá, você pode ver completo. Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu estou aqui nesta oportunidade para prestar alguns esclarecimentos que eu julguei que se fizessem necessários no dia de hoje, né, em razão de alguns acontecimentos que eu creio que a maioria dos nossos irmãos estão cientes. Mas antes da metade de janeiro, creio que para o final, não lembro exatamente a data, não procurei aqui, irmão Raimundo Maia nos chamou com mais alguns ministros até a cidade de Toledo para que tivéssemos uma conversa. Eu fui, né, dá 200 quilômetros daqui aproximadamente. Eu fui até Toledo e chegamos lá e reunimos com os ministros ali que ali estavam, e onde foi citado este assunto. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, para que você me compreenda. Eu não estou questionando nada, não estou lançando sombra, eu não farei isso. Todos os fatos que eu falar aqui é porque eu analisei e entendi que eles já são públicos, porque eles foram expressados diante das igrejas nas quais o pastor Raimundo se pronunciou, né? Então ele pronunciou-se em Toledo, ele pronunciou-se em Assis, né? Naturalmente eu tenho ali meu irmão, o pastor Silvio, e nós conversamos acerca do ministério, acerca da palavra. Então todos os fatos, depois que eu gravar este vídeo, eu vou averiguar cada citação, se ela era pública já, não é algo que eu possa ter tirado de um segredo de escritório, né? Porque eu não farei isso, não quero fazer isso, né? Então nessa reunião ali em Toledo, meados para final de janeiro, foi tratado desses assuntos que hoje são públicos, naquele momento não eram. Então, o irmão Raimundo Maia, ele falou a nós, os ministros, de que ele estava enfrentando um determinado problema e que há muitos anos atrás, por volta de 1993, ele havia tido um certo problema, né, uma certa conduta, e que agora esta senhora, a qual estava envolvida neste problema, né, essa senhora estava solicitando quantias em dinheiro, reiteradas vezes, né? Imagino eu que para que não falasse algo que porventura pudesse denegrir a imagem do nosso irmão, então ele contou a nós que estava nesta situação, e naquele momento ele nos falou assim, que ele havia tido esse problema em 93 aproximadamente, como ele citou ali na igreja de Toledo. Fui a Curitiba, né, depois do meu acidente, fiz o culto na quarta-feira, e naturalmente, irmãos, procurei me inteirar, né, muito embora era um link fechado ali, mas como foi uma reunião pública para os irmãos de Toledo e alguns ministros, naturalmente eu procurei me inteirar daquilo que foi tratado ali para ver se eu compreendia a situação que eu não estava compreendendo. Parece-me para mim que as informações eram manipuladas para soar de uma determinada maneira. Parece para mim, irmão Josué Mendes, que o irmão Raimundo colocava as informações de uma maneira que soassem não com toda a clareza que eu gostaria que soasse. Então o que foi tratado ali naquela reunião em Toledo foi aquele fato que ocorreu pelo ano de 93, né, com essa determinada senhora, e então o irmão Raimundo informou a igreja que no ano 2000 voltou a haver determinados fatos, né? Não quero de maneira nenhuma cogitar detalhes aqui, né? No ano de 2000 voltou a ocorrer esse fato, e alguns fatos desta natureza ocorreram até o ano de 2007.
E nós já estávamos em março, e desde janeiro vivendo esta angústia, não tinha me sido ainda esclarecido que havia isto desta maneira. Não que eu estivesse cobrando, mas eu vejo hoje que era um ministro como eu, que estava assumindo aquelas posições para levar o trabalho adiante. Eu acho que era justo que eu soubesse, desde o primeiro momento, esses detalhes para mim orar, para mim compreender, entender a posição que eu deveria tomar. Então, ali nesta reunião foi citado que houve determinados fatos entre 2000 e 2007. E somente que ali foi dito que estes fatos de 2000 a 2007, eles não foram acertados. E eles permaneceram em oculto, mesmo da esposa do irmão Raimundo, permaneceram em oculto até o ano de 2020. Como ele falou ali para os irmãos, a minha esposa só ficou sabendo disso há poucos meses atrás, bem como a minha família, há poucos meses. Então, esta fala é do pastor Josué Mendes, né? Ele era, até então, um pastor associado do pastor Raimundo Maia, quem fez a renúncia. Pastor Raimundo Maia, lá da cidade de Curitiba, né? No Paraná. Eu penso que ele é vice-presidente do ministério, ou é um vice-pastor, e ele foi encarregado, irmão Morizan, de fazer a transição de pastor após a renúncia do pastor Raimundo Maia, né? Eu iria como um co-pastor a Curitiba. E se havendo a saída minha do meu emprego, então a igreja pagaria o meu sustento, um salário para me sustentar, e eu seria então um co-pastor. E o irmão Raimundo então seria o pastor titular da igreja, e ele seria o cabeça e eu o auxiliar. Havendo uma renúncia, entendo eu que o que fosse eleito, seja eu, seja o pastor Silvio, seja um outro pastor, esse pastor teria que ter uma plena liberdade para trabalhar. E eu expresso isso naquele vídeo, e aí eu viajo para Francisco Beltrão para finalizar a minha decisão, para compreender isso que estava acontecendo. E agora eu decidi sim compartilhar uma sequência de mensagens que trocamos, eu e o irmão Raimundo. Josué, bom dia, tudo bom? Deus abençoe.